Olá, amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula, de língua portuguesa, falando sobre concordância nominal. Acho que agora o pacote está completo, será, hein? Concordância são tantas verbal, concordâncias. A professora está fazendo nó na cabeça. Estou vendo fumacinha, só que não. Deu um bolo aí ou não, gente? Está tudo esclarecido. Concordância verbal, concordância nominal e o que mais? Então, vamos lá para a nossa aula 54.1. De olho na tela. Agora, a concordância nominal são os casos especiais, Alessandra. Acho que agora vai fechar, hein? Vamos ver. Acompanha aí, pessoal. A gente começa então aqui com uma imagem, chamando aqui a atenção para vocês. Nós temos atenção, proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Olha só, dois gêneros diferentes. O que dá pra gente perceber aí? Trabalhando a questão da concordância, Relembrando para vocês que a concordância nominal você vai estar centrado no nome, tá certo? Esse nome é um substantivo, beleza? Nome substantivo. Quais são os determinantes que vão combinar com o nome? E aí vocês já lembram, quando nós falamos em determinantes, vocês já sabem quais são. É o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo, certinho? Lá na placa tá escrito atenção, proibido, olha bem, a entrada ou era a entrada? A entrada de pessoas não autorizadas. O que você acha? Proibido tá lá escrito. Olha aqui, vejam bem, tá aqui em cima. De olho na tela aí, só para você focar. Aí, ó, proibido. Presta atenção na palavra proibido. Nós estamos falando dos casos especiais aqui para vocês. Só que antes do nome, eu tenho o quê? A palavra, o que apareceu? O determinante A. Se aparece a palavra entrada, veio com determinante, tinha que ser aqui proibida a entrada de pessoas estranhas não autorizadas, tá certo? Aqui esta placa está com desvio gramatical, tá bom? Vamos para o próximo do gênero textual, que é a tirinha. Olha lá, estou meio nervosa. Aceita meia xícara de chá de camomila? Então, nós temos aí meio e meia. E agora, Estou meio nervosa. Aceita meia xícara. Alguém pode falar, professora, mas sou eu, Assim, e se eu colocasse estou meia nervosa? Será que haveria uma combinação? Diga aí, pensem aí, discutam. Meio, meia. Aí você, aluno, vai... Ó, a gente falou do adjetivo, do pronome, do numeral. E logo em seguida apareceu a palavra nervosa. Por que falou nervosa? Porque é a mulher que está chegando, Aí ela que está nervosa. Por que não ficou meia, professora? Porque aí esse meio é um advérbio. Tem a função de advérbio. E advérbio é uma classe invariável. Pode chegar aqui o amadinho Jefferson e falar, estou meio nervoso. Hoje. O professor Jefferson chega assim, eu estou meio nervoso. Ele, esse meio ainda continua sendo advérbio. Aí, Alessandra, estou meia. Vai falar meia nervosa? Nunca no Brasil. Ela vai ter que falar meio nervosa, porque esse meio é advérbio. Certinho? Agora, para outra parte, nós temos aqui, aceita meia xícara de café, ou seja, a metade, Da ideia do quê? De numeral, fracional. Pode ser um pronome? Pode, porque está combinando com o quê? Com a palavra xícara. Se eu, em vez de eu colocar xícara, eu colocasse um copo. Aceita meio copo de chá de camomila? Viu só que mudou? Porque aí haverá flexão, tá certo? Vamos dando sequência. Vamos embora. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, todo esse conceito ele fica mais fácil para você compreender diante do exemplo. Olha o que nós temos aqui. É sempre bom ser educado, filho. Sempre que saqueio um castelo. Ao sair, digo... Obrigado e bom dia. Então, aqui, quando ele fala,
é sempre bom. Ó, bom aí, né? Educado filho. Então, porque tá falando o quê? É referente ao filho que ele tem que ser educado. E quando ele fala obrigado, quem é que tá falando obrigado? É o H, né? E se fosse a Elga? Ao sair eu digo obrigada. Seria obrigada. E bom dia. Então, são os casos especiais. Vamos aqui para a terceira tirinha que diz o seguinte. Você não me mandou mesmo um cartão do Dia dos Namorados. Claro que não. Falei que não ia mandar e não mandei. Você mantém mesmo a sua palavra, não? Eu admiro isso numa pessoa. Obrigada, Charlie Brown. Tá vendo aí, Então, ó? olha só, ela diz aqui, obrigada, sua cabeça dura. Aí, ó, eu tenho a palavra cabeça aí, ó. Olha as palavras que estão combinando com a cabeça. Sua, que é pronome, e dura, o quê? Adjetivo. Vamos seguindo, vamos anotando. Então, nós temos aqui, obrigado, anexo, kit, incluso são variáveis. Então, vamos aqui a cada exemplo. Muito obrigada, disse Márcia. Eles sempre dizem muito obrigados. Por que ficou obrigados? Porque está fazendo a concordância com eles. Aqui. Tá certo? Marcos e Fernando dizem obrigados. Márcia e Alessandra dizem obrigadas. Sempre, entendeu? pessoal, sempre. Vai ter a flexão de gênero e número. Então, quando fala obrigado, é a palavra variável. Aí, continuando, nós temos o documento segue anexo. Então, a palavra anexo também ela é variável, tá bom? Por que ficou anexo? Porque esse anexo está relacionado a documento. E a palavra documento, ela está no singular. Está certo? Se está no singular, e ela também é do gênero masculino. Então, masculino singular. Então, vou pegar um adjetivo, que é a palavra anexo, e vai fazer a concordância em gênero e número. E aí, abaixo, nós temos os documentos. Agora, já no plural, seguem anexos. Tá certo? Sempre fazendo a combinação. Já estou o kit com a loja. E nós estamos quites. A palavra quites vai ter a concordância, né? A combinação em número, tá bom? Porque ela, vamos dizer assim, ela vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino, tá certo? Estão inclusos as taxas e impostos. Por que ficou inclusos, né? Porque, ó, eu tenho impostos aí, e é presente, belezinha? A palavra incluso faz também a concordância. Que mais? Aí eu tenho aqui a palavra agradecido, grato, própria, mesmo, junto, tal e todo. São palavras variáveis. Que quando fala variável, sofrerá flexão, tá bom, amadinhos? Eles ficaram agradecidas? Será que está certo? E aí, gente? Será que são agradecidas mesmo? Só que não. O certo é agradecidos, tá certo? Agradecidos. A todas estavam gratas pelo presente. Todas estavam gratas. Por que ficou grata? Porque, com certeza, esse todos aí, ó, é feminino, então vai fazer a combinação. Beleza? Próxima. Nós próprias faremos o serviço. A mesma coisa. Se fosse esse nós aí, está se referindo a mim e a Alessandra. Agora vamos dizer assim, que sou eu e o professor Alexandre. Nós próprios, ó, já muda, porque são gêneros diferentes. Nós próprios faremos o serviço. E aí prevalece o masculino, né? Exatamente. Elas mesmas estiveram aqui. A mesma coisa, esse mesmo porque está fazendo a combinação com elas, certo? E se fosse eles mesmos estiveram aqui. Agora, as folhas seguem juntas. E se fosse documento pluralizado?
os documentos, os relatórios seguem juntos. Tá certo? Que tais estes enfeites? Por que ficou esse tais aí? Porque, ó, estes enfeites, fazendo a combinação. Elas ficaram todas feridas, todas. Então, aqui, ó, fazendo a combinação com elas. Estão entendendo? Vejam quantos exemplos, né? Exatamente, sempre prestando atenção. Então, estamos estudando os casos especiais de concordância nominal. Foco é no nome. A forma, tal qual, tem concordância interessante. Vejamos então. Tal concorda com o substantivo anterior e qual com o pronome posterior. Então, observe aqui os exemplos. Qual? Então, nós temos aqui, o filho é tal qual o pai. Prestando atenção, ó, tal qual o pai. Aí, o filho é tal quais os pais. O que aconteceu? Então, o qual sempre vai concordar com o posterior. Qual é o posterior aqui da primeira? É quem? É pai. Pai está no singular, então por isso que ficou qual. No segundo exemplo, os pais, então tem que ficar quais. Os sobrinhos são tais quais os tios. Então, tais está fazendo a concordância com o termo anterior, que são os sobrinhos, tá certo? E quais com o tio. Vamos fazer uma setinha, tá? Quando usar o tal, você vai ter que sempre fazer a concordância para você saber que o tal é com o anterior e o qual com o posterior. Sempre assim, beleza? Aqui você percebe no segundo exemplo, os sobrinhos são tais qual o tio. Por que ficou qual aqui? Porque a palavra tio está no singular. Então, é muito interessante você observar que tal vai concordar com o nome anterior e qual com o nome, né, com o pronome posterior. Beleza? Vamos lá. O vocábulo é bastante comum depois de substantivo ou pronome pessoal. Então, vamos aqui, ó. Eles mesmos recorreram, olha só que a gente já havia falado antes, porque ficou mesmo, porque eu tenho aqui eles no plural, tá? E quando aqui eles mesmos recorreram, quando se a gente fosse analisar se é a concordância verbal, o eles é na terceira pessoa do plural e recorreram também está na terceira pessoa do plural. Mas o foco aqui é no casos especiais, né, de uso de algumas palavras. Pensaram consigo mesmos, olha só, e por si mesma tomou a decisão. Certinho? Vão tomando nota. Quando eu falo por si mesma, e se eu colocasse por si mesmo? Já sei que já estou falando de uma pessoa do gênero masculino. Se eu estou falando aqui mesma, já sei que pode ser uma moça, uma mulher, tá certo? É do gênero, alguém do gênero feminino. Vamos embora. Termos que permanecem invariáveis. Agora, se as variáveis modificam as invariáveis, não. O que nós temos? Alerta, fiquem alerta. Muito bem. Se alerta tiver a acepção de substantivo, deverá concordar normalmente. Então, vamos ver aqui no exemplo. Ó. Foi dado um alerta. Olha só, aí está funcionando como um substantivo. Por que é um substantivo? Porque antes apareceu um determinante, tá certo? Que é o artigo, né? O artigo, um alerta, tá certo? Porque esse determinante pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser um artigo. Agora, foram dados 2 alertas. Olha só, alertas. Então, esse alerta aí está funcionando como substantivo, como nome. Apareceu o determinante antes, que foi o numeral. Agora, a palavra monstro.
O que nós temos na palavra monstro? Foram 2 greves monstro. Porque monstro é uma palavra invariável. Agora aqui nós temos o seguinte, a palavra menos, tá? A palavra menos também é invariável. Ó, esperava menos ideias. Ah, esperava menos o quê? Conflitos. Eu posso usar esse menos tanto para uma palavra masculina quanto para uma palavra feminina, porque é invariável, tá bom? Então aqui esperava menos ideias, o próximo prestei o concurso menos vezes do que você. Tenho menos possibilidades de êxito. Então, o que você percebeu? Todas as palavras que estão diante da palavra menos são femininas, mas eu continuei escrevendo, né, usando menos. Por quê? Não existe menos, só existe menos. Olha só essa melodia aí para você na hora da prova. Não existe menos, só existe menos. Você canta, Madinha, pode colocar melodia que dá sucesso. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Nós temos 2 moças conversando, aí uma fala para a outra, ai amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia. Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada. Quando ele falou na frente dos amigos dele, tenho bebido, ela, né, no caso, falando na frente do amigo dele, tenho bebido menos Coca-Cola. Isso aí ela se vingou, né? Mas só que, ó, que tristeza. Ela não prestou atenção na aula de língua portuguesa, tá certo? Então, porque com certeza, ó, não existe menos. Só existe menos e vocês vão tomando nota aí. Belezinha? Vamos que vamos para a próxima regrinha. Uma dica atrás da outra, né? Aí nós temos aqui, pessoal, em anexo ao requerimento, envio algumas fotos. Ó, o que aconteceu aqui? Você tem uma preposição antes da palavra anexo. Aqui. O em, né? Quando o anexo aparecer com a preposição em, ela fica invariável, tá? Você vê lá, observa que tem a palavra algumas fotos. Viu só? Algumas fotos está pluralizada e é uma palavra que é do gênero feminino e está no plural, não é assim? Mas o em anexo não mudou, porque é por causa da preposição. Seguimos, né? Ó, seguem, meu Deus do céu, seguem os relatórios, né? Em anexo. O que aconteceu? Ó, relatórios. Está pluralizado, mas em anexo não houve a flexão. Invariável. A próxima. Seguem as oferendas em anexo. A mesma coisa, só que aqui eu tenho oferendas. Aqui, ok? Mas só que aqui não houve, ficou invariável. Vamos lá. Em mão. O que nós temos aqui no em mão? As encomendas foram entregues em mão. Também, né, veio acompanhado da preposição. Próxima que nós temos. Vamos lá, então. Vamos embora. Agora, vamos que vamos. Agora, a olhos vistos. A capital crescia a olhos vistos. Ela emagrecia a olhos vistos. Então, você percebe aí que está invariável. Pseudo. Os homens citados são pseudo-heróis. Não houve mudança, invariável. Agora a palavra bastante. Essa aqui ela gera muita dúvida, exatamente. Né? Esse bastante, ele pode ser um advérbio que fica invariável ou um pronome definido. Se quando for um pronome definido, ele vai variar, haverá flexão. Então, pode variar ou não, certinho? Vamos aqui. Tenho bastantes livros. Então, o que aconteceu aí? Um macete para vocês. Para ser advérbio,
ele vai acompanhar adjetivo, né? São as qualidades. Para não ser advérbio, ele vai ser com certeza um pronome. O que vai estar na frente? O nome. Então, livros, ó, livros é um nome masculino e está no plural. Então, bastantes livros é um pronome indefinido, tá certo? Acompanhou substantivo, vai ser um pronome adjetivo indefinido. Se é um pronome, ele é variável. Se é adjetivo, também é variável. Estavam bastante cansados. O que está na frente do bastante? Eu tenho um adjetivo, cansados, uma qualidade, um estado. Então, você coloca na sua mente aí, ó. Vamos lá, tirar essa fumacinha e preste atenção. Se depois da palavra bastante aparecer um substantivo, ele vai variar. Se aparecer um adjetivo, ele não vai variar, porque ele tem a função de advérbio. Então, acompanhou o adjetivo, é um advérbio de intensidade. Tá certo? Aqui, amadinho, você ficou cansado desse assunto? Não fique cansadinho, não, tá bom? Que ainda tem mais. Aqui nós estamos trabalhando com os casos especiais. Esses casos aqui, aquele que causa dúvidas, é esse que consta lá nas questões de concurso, tá bom? E com esses macetes, para vocês, né, alivia um pouco, ameniza. Então, vamos lá. Meio. Pode ser advérbio ou numeral. Como advérbio, a princípio, ele considera-se invariável e não há modificação. Comeu meia melancia. Já é meio-dia e meia. Então, nos exemplos, você tem aqui, né, a palavra meia, concordando com melancia. Então, você já vai perceber, então, aqui, professora, é igual meia xícara de chá de camomila? Isso, amadinho, é assim mesmo, Davi. Acertou, Davi. Quando você tem aqui, ó, eu tenho a palavra melancia, é uma palavra, é um nome feminino. Então, esse meia aqui vai fazer concordância com ela. Ai, professora, se eu quisesse colocar aqui mamão ou melão, vamos colocar melão que é mais rápido, tá certo? Aí ficaria o quê? Meio melão, tá? Agora, eu tenho aqui, é meio-dia e meia. Por que que aqui ficou meia? Porque aqui está relacionado a hora, tá? Quando fala está relacionado a hora, por exemplo, 9h30, 10h30, 1h30, então subentende que aí é hora, beleza? Agora nós temos, eles estavam meio tristes. Que é isso aqui? Eu tenho uma característica, né? É um adjetivo, tá certo? Então, isso daqui vai ser um advérbio que já está aqui, ó. Belezinha? Pronto, vamos aqui para esta informação. Bem, eu não tinha papel para escrever. Aí, fiz meu dever num prato de papel. Já vi que a senhora é meio ortodoxa, não é? Então, aí eu tenho a palavra ortodoxa, Aqui. né? Que aí, o que tá, ó, aí na frente? Meio, né? Eu tenho um adjetivo, é a palavra ortodoxa, e o meio é advérbio, certinho? Vamos que vamos. Vamos embora. Só é variável quando equivale a sozinho, invariável significando somente. Eles ficaram sós. Aqui. Esse sós está relacionado, né? Ele vai ser um adjetivo, porque eu vou trocar pelo sozinhos. Eles ficaram sozinhos. Isso são macetes, né? Bizu para você encaixar. Se você encaixar sozinho, ele é adjetivo, então ele vai ser variável, vai sofrer flexão. Só eles ficaram. Aí aqui eu não vou classificá-lo como adjetivo. Por quê? Aqui vai encaixar a palavra somente. Somente eles ficaram. Então tem a função de quê?
de advérbio. Advérbio é invariável. Então, olha só, aqui nós temos, eu só preciso de duas coisas, Liz. O amor de uma boa mulher e uma gaveta de meias bem arrumadinha. Você conhece ele? Eu não. Então, aqui, né, quando ele fala assim, né, eu só preciso, esse só aí, ó, eu somente preciso, substitui, esse só aí tá com a função de advérbio, ele não muda. Aí, eu poderia encaixar aí sozinho? Não encaixo, aqui eu encaixo somente. Aqui nós temos só, as, sós. Quando só equivale a somente, é invariável. Então, tá aqui o exemplo, ó. Só eles não concordaram. Aí você, ó, faz a substituição, ó. Somente eles não concordaram. A palavra somente, ó, encaixou no só. Então, já sei que esse só aqui é advérbio. Somente. Quando só equivale a sozinho, varia de acordo com a palavra a que se refere. Eles saíram sós. Eles saíram sozinhos. Se eu tivesse colocado aqui, Alessandra e Márcia saíram sós. Alessandra e Márcia saíram sozinhas. Viu só? Claro que é adjetivo, então vai fazer a flexão. O próximo, a locução adverbial a sós é invariável. Ele gostaria de ficar a sós. A mesma coisa, ela gostaria de ficar a sós. Então, fica invariável. Locução adverbial tem a função de advérbio, tá bom? Vamos então. O que mais que nós temos aqui? Primeiro ano, adjetivo usado com o verbo ser, concordará com o substantivo se este tiver artigo ou pronome demonstrativo. Então, aqui é proibida a entrada de pessoas estranhas. Então, aqui eu tenho um adjetivo proibida e veio acompanhado do pronome ser, que é o ezinho aí. O que aconteceu? Antes do nome, entrada, apareceu o determinante, o artigo. A entrada. Lembra da plaquinha logo lá no início da aula? Né? Proibido a entrada de pessoas estranhas? Então, determinante, se aparecer determinante, ó, ficou proibida, é proibida a entrada de estranhos, de pessoas estranhas. Aí nós temos aqui, é proibido entrada de pessoas estranhas. O que vocês observaram? Qual a diferença aí? Parece que é a mesma coisa, mas o que vai mudar? O que faltou? O que tirou? O que não aparece? Digam aí. Não apareceu determinante, né? Antes do nome, né? Da entrada. Aqui, então, né? fica invariável. Isso. Ginástica é bom para a saúde. Ó, ginástica. Aí você vai pensar, professora, ginástica é uma palavra feminina. Só, meus queridos. Que? Não apareceu determinante antes da palavra ginástica. Então, fica é bom. Caso tivesse a ginástica, voltando aqui, a ginástica é boa para a saúde. Aí sim, aí você colocou o determinante antes, aí haverá flexão, tá bom? Seguindo, ficam erradas as frases. É proibido a entrada, é proibida entrada. Então, como a gente já reforçando, né? Porque aqui apareceu o determinante antes de entrada, o certo seria proibida. E na segunda, o certo seria proibido por não ter aparecido o determinante. Certinho? E vamos que vamos, amadinho. E agora nós temos o mais e o menos. Bora. Adjetivo possível. A palavra possível, pessoal, concorda com o artigo que inicia a expressão. Quero 10 pães,
os mais claros possíveis. Então, apareceu aí, né, o artigo. O artigo tá pluralizado. Ó, os, aqui, ó, né? Aí eu tenho aqui, ó, comprei 12 rosas, as mais aberta possível. Então, apareceu o determinante, claro que vai fazer essa concordância. Quero 10 pães claros o mais possível. Por que que ficou o possível? Porque o tá no singular. E aí nós temos, comprei 12 rosas o mais abertas possível. No caso aqui, amadinhos, é a mais aberta possível, tá? Houve uma trocazinha aí, tá? Comprei 12 rosas, a mais aberta possível. Beleza? Vamos embora. É bom, é proibido, é necessário, mais substantivo. Sempre lembrando que são palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Se há um determinante anteposto ao substantivo, tais expressões concordam com o substantivo. É permitida a entrada de crianças. Aí você tem, né? Aqui a palavra permitida, verbo ser, mais adjetivo e mais o substantivo. O que aconteceu? Apareceu o determinante, haverá flexão. Se não há um determinante anteposto ao substantivo, tais expressões elas ficam invariáveis. Ou seja, não sofrerá alteração. É permitido entrada de crianças. Estamos estudando aqui a concordância nominal. Vamos conversar novamente, olho no olho. Isso, aqui bem perto, aqui para a gente trocar uma ideia, como vocês estão em relação ao conteúdo. Tranquilo, algumas dúvidas. Sempre lembrando assim, né, pessoal, nada de desespero, certo? É lentamente. Você vai praticando no dia a dia. Você pode até pensar, quando que eu vou usar isso na vida? Nós usamos todos os dias. Se você parar para observar, quando nós encontramos aquelas placas, é proibido, é proibida, atenção, proibido a entrada de crianças. E aí você vai, aquela aula que nós tivemos, né, com as professoras de língua portuguesa, é exatamente sobre isso aqui. Certo? Certíssimo, Alessandra. E falando dessa questão, vamos fazer um teste aqui para vocês. O seguinte, se eu tô com uma enorme dor de cabeça e preciso de um comprimido, vamos lá, o comum é dipirona. Será que se eu falar assim, dipirona é bom para dor de cabeça? Está Bom correto? exemplo do dia a dia, né? É um exemplo bem cabível. Ó, dipirona é bom para dor de cabeça. Será que esse emprego está correto? Será que está faltando alguma coisa? Será que entra em um determinante? Agora que vocês não mais esquecerão, né? O que é um determinante? Aí alguém pode falar, professora, mas dipirona É uma palavra feminina? Mas só, amadinho, viu? Só que eu falei dipirona é bom para dor de cabeça. Dipirona. Não coloquei nenhum determinante antes da palavra dipirona. Então, está correto. E se eu tivesse colocado assim, a dipirona é bom para dor de cabeça? E aí? Ou a dipirona é boa para dor de cabeça? Qual está adequada dentro das normas gramaticais? Conforme nos casos especiais. Exatamente. A dipirona é bom ou a dipirona é boa? Diga aí. Quem Quem tem essa dor de cabeça de vez em quando, toma uma dipirona, agora vai sempre lembrar da nossa... Da Não tem como aula. esquecer, né, gente? Olha aí. A dipirona é boa? Aí o aluno acertou da turma do professor Anésio que escolheu a dipirona é boa para dor de cabeça. Por quê? Apareceu o determinante antes da palavra dipirona, que foi o artigo. A dipirona é boa para dor de cabeça. Exatamente. Tá certo? E aí, pessoal, você não vai esquecer, né? Eu acho que a turma da professora Dolores lembrou da questão da dipirona e aí também acertaram. A dipirona é boa? Dipirona é bom? Então saibam esta diferença aí, viu?
E outra, você pode usar também, se não quer dipirona, você não poderia usar outra. Vamos usar a Vamos manteiga. lá nos remédios. Manteiga. Tá. Saímos é dos bom. remédios, pessoal. Saímos. É bom para a saúde. Vamos lá para manteiga. A manteiga é boa para a saúde. Outra. Mais tá uma, certo? né? Ó, Então sempre vão surgindo sempre vai. as Verbo palavras. ser mais um adjetivo. Se não aparecer determinante, fica invariável. Se aparecer determinante, você vai fazer a combinação conforme, né, o gênero da palavra. Certinho assim? Muito bem. E conversando, conversa vai, conversa vem, olho no olho. Bem Tem a pertinho, hora assim, de ó. produzir. Aquele pensou momento que é? vocês amam, vocês adoram. Terminou a aula, aí antes de dormir, o que você vai fazer? Opa, tem uma produção das professoras. Ah, essas professoras fazem muita atividade. Nós recebemos a visita de uma turma que falou, né? Falou assim, você gosta de língua portuguesa? Ah, é muita atividade, professora. Aí nós ficamos assim, ó. Puxa vida. Mas, gente, é necessário, é necessário. Você faz com capricho, né? Você faz de uma forma bem descontraída, porque assim, quando eu tenho que fazer algo por obrigação, eu só vou fazer isso porque é obrigado. É uma coisa. Mas quando você faz, não, é legal. Você vai elencando ali os exemplos. Olha o exemplo da dipirona. Eu tenho certeza, né, Márcia? Quando eles nem forem... gosto de dipirona. Pois é, é amargo. Também não gosto. Mas vão lembrar da manteiga, vão lembrar da dipirona. E assim a gente vai embora. São elementos que você coloca dentro do teu conteúdo que você não esquece jamais. Aí, lembrando também do menos, né? Que não é existe menos, só existe menos. É verdade. Coloca uma batida. Não existe menos, só existe menos. Acho que daqui a pouco vai surgir por aí uma atividade para vocês bacana. criarem uma paródia em relação... vai aprendendo a questão Pronto, aí cada um vai mandar o seu vídeo. Beleza? Vamos lá para a hora de produzir, que é o Trabalhando Gênero. De olho na tela. Temos aqui o que os nossos estudantes da mediação tecnológica... O que eles vão fazer? Vamos ver o lá. que nós temos. Bom, nós temos mais uma vez o mapa mental. Seguindo ali a sequência do tema geral, os temas relacionados, né? Exatamente, que concordância nominal, a parte 2 é casos especiais. Isso aqui, ó. Aí vocês vão focar somente nos casos especiais. Que vocês já produziram a concordância, né, geral, concordância nominal geral, agora são os casos especiais. Seguindo a questão da temática, também relacionado, faça bem colorido mesmo, né, as linhas, com curva, sem curva, linha reta, tracejada, não importa, tá certo? E por que nós temos que fazer essa produção de mapa mental? Para quê? Ai, amadinho, não sabe não? Porque ele que vai auxiliar na compreensão, né, do tema. Ó, fala-se mais complexo. Será que a concordância nominal é um tema complexo? Não, fácil. Tá bom? Como tudo em língua portuguesa. Exatamente, não tem nada difícil. Exato. Tranquilo. Então, você vai facilitar na sua provinha aí, ó. Você produzindo, né, na hora de estudar, no dia quando chegar o momento da avaliação, vocês vão tirar de letra. Olha só. Tirar rapidinho, tá vendo? E aí, gente, o que nós percebemos também? Olha aqui pra gente. Nós percebemos alguns mapas mentais também em forma digital, tá? Então, a tecnologia, nós sabemos que ela nos acompanha. Todo dia tem algo novo. Você também tem essa possibilidade, não é verdade, Márcia? Sim. Porque você vai unir a tecnologia, que é algo que não tem mais para onde você correr. Eu não quero mais trabalhar com... Não, eu quero ficar aqui no meu caderno, pessoal. Nós precisamos acompanhar. Você também tem esta possibilidade de fazer o seu mapa mental, também criar no seu aparelho, no seu celular, da forma que ficar melhor. O importante é que você compreenda o conteúdo e vá fazendo uso também das tecnologias. Exato. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Tchau, tchau.